Ô pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês, professor de física de vocês, professor Tiago. Espero que vocês estejam bem aí, com saúde e tudo mais. Eu vim falar para vocês do roteiro de física, né? Vim explicar para vocês o roteiro que eu preparei, elaborei para vocês, especialmente para vocês. E também quero que vocês entendam a atividade que eu vou propor para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui, veja só, né? Eu chamo de Física na Área, que é um canal que eu tenho aqui no YouTube, tá? Onde eu posto alguns dos meus vídeos. Depois a gente vai estar divulgando para vocês aí também. Lembrem-se que os meus vídeos estarão também no canal da escola. Prefiro até que vocês acessem o canal da escola lá. Mas tá ok, e por isso que eu chamo de Física na Área, tá? Então, quarto roteiro. Ok, eu coloquei um vamos lembrar aqui, né? Um vamos relembrar, na verdade, né? O roteiro passado nós trabalhamos a questão de forças eletromagnéticas, forças gravitacionais que eram aplicadas em corpos celestes, né? Expliquei um pouquinho lá de Galileu Galilei, queda livre e tudo mais. Mas como chegou o material para vocês em mãos aí, né? Foi nos dito que chegou o material de física para vocês. Então agora eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar realizando algumas atividades do material. Eu já vou partir de um certo ponto do material um pouquinho mais na frente. Pode ser que eu retome algumas coisas ou não, tá? Mas já estou um pouquinho mais à frente porque eu já havia trabalhado algumas habilidades anteriormente, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar falando aqui para vocês de vetores, tá? Essa palavrinha aqui, ó, vou grifar ela bonitinho para vocês verem, ó. Vetores. Então, o que são vetores? Olha só, o vetor, na verdade, eu vou resumir para vocês, não passa de uma seta. Apenas uma seta, né? Ó, isso aqui é uma seta, né? Ó, como vocês vão ver aí, ó. Opa, peraí que eu errei aqui a ferramenta. Uma seta, aí, uma seta feita em amarela, tá? Onde ela vai ter diversas, na verdade, três elementos. Um vetor vai ter sempre intensidade, tá, pessoal? Direção e sentido. Ah, professor, então o vetor é uma seta que tem intensidade, direção e sentido? Sim, mas para que ele serve? Ele serve para representar grandezas físicas que sejam vetoriais. Professor, como assim? Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó, onde eu vou estar deixando para você circular o exemplo do carrinho que eu pus. E você observa ali, né? Você observa ali, vou circular para você também, você observa uma setinha em verde. Essa setinha, um círculo em verde e lá dentro uma setinha em preto, desculpe. E com V em cima dessa seta. Esse V em cima dessa seta significa a velocidade do carro. Então essa seta, esse vetor, tá? Representa o quê? A velocidade deste automóvelzinho, desse carrinho. Então o vetor ele tem a representação, a utilidade de nós, através deles, conseguirmos representar grandezas físicas como velocidade, como a grandeza física, força, a aceleração, porque todas essas que eu estou citando agora têm intensidade, direção e sentido. Ok, então se um carro se movimenta, eu posso representar com uma setinha indo daqui para lá que ele está se movimentando assim. Exatamente. Tá? Então vamos agora, pessoal, descer um pouquinho mais no roteiro, tá? E vamos ver um outro exemplo. Olha só, esse outro exemplo é a força-peso. Tá? Aqui está o bonequinho, aqui vocês veem que eu desenho o bonequinho em cima lá do planeta Terra, né? Mas vamos imaginar que ele pudesse estar em qualquer ponto que fosse dentro do planeta Terra, que daria na mesma. E você observa uma seta apontando que sai perpendicular não, e sai linear ao corpo dele e vai direto ao centro da Terra. Que é essa seta que vocês estão vendo aqui, ó, essa setinha aqui, ó. Ou seja, essa seta representa a força-peso do ser humano, né? Ou de qualquer corpo, né? No caso é uma pessoa, né? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um simples objeto aqui, esse carregador, né? Esse carregador ele tem um peso, né? Uma força-peso atuando nele. Para onde seria a representação da seta, do vetor desse carregador, do vetor da força-peso desse carregador? Sairia daqui do centro de gravidade, de massa dele, né? E desceria até o centro da Terra.
O nosso vetor peso, pessoal, sai direto do nosso umbigo, tá? E aponta lá para o centro da Terra, tá? É a força que nos prende ao planeta Terra, é a força peso. Ela está intimamente relacionada à gravidade, por isso que a gente sente, né, que o peso é a força que nos puxa ao centro da Terra. Cuidado para não confundir o peso com massa, isso eu já expliquei em roteiros anteriores, tá ok? Muito bem, seguindo adiante, tá? A gente vai explicar um pouquinho do que é intensidade, direção e sentido. Pessoal, a intensidade que vocês estão vendo aqui, ó, intensidade, representa o quanto essa seta é maior ou menor. Mas por que ela pode ser maior ou menor? Ora, vamos pegar um exemplo simples aqui. Um carro se movimentando. Se ele estivesse se movimentando com uma velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, eu desenharia uma seta assim, por exemplo. Ó, dá uma olhada aí que eu vou desenhar. Eu desenharia uma seta assim, ó, por exemplo. Né? Ó, esse é um exemplo apenas, tá? O que eu estou fazendo aqui. Epa, duro e deixar alinhado. Bem tortinho, não tem problema. Essa seria a seta que representava a velocidade do carro com 100 km por hora. E se ele tivesse já a 60, não mais a 100? Então eu desenharia uma setinha menor. Ou seja, eu diminuía a intensidade do vetor, né? Da seta. Vetor lembra seta? Ok, então quanto maior a seta, maior a intensidade desse vetor? Sim. Quanto menor a intensidade? Sim. E a força, né? Eu pego esse objeto e empurro esse objeto com uma força de 2 newtons, porque toda força é medida em newtons. Lembra do roteiro passado que eu falei sobre isso? Eu empurro com 2 newtons, então eu represento por uma setinha verde, como está aí na tela, que de 2 newtons. Né? E se eu empurrasse com uma força maior, de 4 newtons, então a seta seria maior. Tá? Então a intensidade está relacionada ao quanto esse vetor é mais intenso ou menos intenso, maior ou menor. Tá ok? Muito bem, seguindo adiante. Ok, agora vamos dar uma olhada na direção. A direção de um vetor está relacionada às palavras vertical, horizontal e diagonal. Apenas isso. Tá? Você pode pegar, por exemplo, vamos imaginar o movimento desse carregador, né? Se ele está se movimentando na horizontal, qual a direção dele? Na horizontal. Não importa se ele está indo para cá, né? Ou se ele está indo para lá. Ok, se eu fizer esse movimento com ele aqui, ó, ele está em que direção? Na vertical. Não importa se ele está subindo ou se ele está descendo, é vertical. E se ele faz esta direção aqui, ó, essa direção é diagonal, né? Então não importa se ele está na diagonal indo nesse sentido ou indo nesse outro, ok? Isso é direção, tá? Então olha, observa que tem 4 flechinhas aí, tá? E o sentido, pessoal? Ó, essa palavrinha aqui, ó, né? O sentido. Essa palavrinha aqui, ó, sentido. O que a gente entende? Opa, peraí que eu peguei a ferramenta equivocada. Epa, sempre eu faço isso, tá, gente? E o sentido? O sentido. Gente, o sentido é exatamente para onde ele vai, para onde a seta aponta. Se este carregador está se movimentando nesse sentido, então ele está indo da minha esquerda para a minha direita. Ele está indo da esquerda para a direita. Ou podemos pensar em pontos cardeais, né? Ele está indo de oeste para leste. Tudo bem? A gente pode pensar assim também. Se ele estivesse fazendo esse movimento aqui, ó, saindo de baixo para cima, qual é o sentido dele? O sentido é de baixo para cima. E a direção? Vertical, tá? Direção eu já falei, né? Eu só estou relembrando. Tá? Ou podemos pensar que ele está indo de sul para norte, se pensarmos em coordenadas cardeais. Tá bom? Então eu expliquei o que é direção, o que é intensidade, o que é sentido para você, tá? E o que é vetor, tá? Ok. Isso tudo está bem dito aqui no roteiro, é só você se ligar aqui, né? Ler com calma que você vai entender. Mas não existem só grandezas vetoriais. Por quê? Porque existem grandezas que não são vetoriais, que nós não podemos representar por uma seta, que são as grandezas escalares. Está aqui a palavrinha, eu deixei bem firme, bem fixa aqui para você, ó. Deixei aqui com um negrito para você. Grandeza escalar.
Gente, a grandeza escalar é aquela grandeza que não tem intensidade, não tem direção, não tem sentido. Eu citei até agora duas com intensidade, direção e sentido, que é a velocidade e a força-peso. A velocidade, por exemplo, desse objeto, né, tem uma direção, tem um sentido e tem uma intensidade. A gente no exemplo foi falando, não é? Ok, o peso, por exemplo, ele sempre tem o quê? Ele sempre aponta para baixo, a força-peso. Então ela tem uma intensidade, porque quanto maior a massa do indivíduo, maior é a força-peso. Então, né, existem diversas intensidades. Ele tem uma direção, é sempre na vertical, tá? No caso do indivíduo que está aqui no solo da Terra, do planeta Terra. E tem um sentido, né, de cima para baixo. Ok. Mas vamos pensar na massa. Na massa corporal que nós temos, né? Isso aqui, por exemplo, de novo esse objeto aqui, né? O carregador, ele pesa, né? Ele pesa não, perdão, como se fala pesar, né? Lembra que eu expliquei isso, né? A massa dele, sei lá, podemos medir 300 gramas. Mas podemos falar que a massa de 300 gramas dele tem uma intensidade? Tem, certo? Por quê? Porque ele tem 300 gramas. Mas ele podia ter 200 gramas, tá certo? Ele podia ter 200 gramas. Ele podia ter uma intensidade menor. Então, ok, a grandeza escalar massa tem intensidade? Tem. Mas ela tem direção? Podemos falar que a massa de 300 gramas, 300 que fala, né? 300 gramas deste objeto está na horizontal? Faz sentido falar isso? Não. Então não tem direção. Massa é uma coisa que nós não podemos falar que tem direção. Tem sentido? 300 gramas da esquerda para a direita? De baixo para cima? Não. Então veja que quando nós falamos da grandeza física massa, ela só tem intensidade. Ela não tem direção e não tem sentido. Logo, ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Professor, dá um pouquinho mais de exemplo. O tempo só tem intensidade. Ora ele é maior, ora ele é menor, né? Ora tem mais horas ou menos horas, mais minutos ou menos minutos, mas não tem sentido nem direção. Então o tempo é uma grandeza física? Só que é uma grandeza escalar, não vetorial. Tá ok? Gente, é isso. E para finalizar aqui, ó, eu vou falar um pouquinho sobre unidades físicas. Eu deixei essa tabela, tá? E as unidades físicas são as unidades que nós representamos as grandezas. Por exemplo, se você olhar na tabela aí, observa lá, né, o tempo. Olha aqui, ó, o tempo. O tempo é uma grandeza física? Ele pode ser representado de muitas formas, em anos, em dias, em meses, em horas, minutos, segundos. Mas qual é a padronização que a comunidade científica fez? Se eu não me engano, em 1960, por aí. Eles padronizaram que o tempo tem que ser medido em segundos, tá? Por que padronizar? Para deixar padrãozinho. Então, todos os livros de física você pega o tempo valendo segundo e não horas nem minutos, tá? Os livros que seguem a unidade internacional, a SI, o Sistema Internacional, desculpe. Tá ok? E o espaço? O espaço ele pode ser em quilômetros, pode ser em metros, milhas, mas ele é medido em metros. E a velocidade, em quilômetros por hora, metros por segundo, centímetro por segundo, mas é medido em metros por segundo. Tá ok? Pessoal, é isso, né? Explicação do roteiro. E agora nós vamos à atividade rapidinho da tua apostila. Você vai lá na página 179, né? Essa aqui é a tua apostila 179 de física, onde está escrito momento 2, vamos correr e pedalar. Tá? Esse você vai simplesmente fazer para mim aí, tá? Essas atividades que tem. Então tem desde a 2.1 aqui até a 2.4, tá? Você vai ser capaz de fazer todas essas atividades com a minha explicação. Então faça, coloque lá como é que fala? Faça no teu caderno, tá? De preferência, tire uma foto, me envie pelo WhatsApp. Ou eu posso também, vou deixar disponibilizado no Google Classroom, porque você vai poder também fazer por lá, tá? Se você quiser, né? Também. E me entregar por lá, se você tiver, se você preferir, tá ok? Qualquer coisa com dúvida no envio, manda uma mensagem para mim que a gente passa para vocês.
Pessoal, física na área, professor Thiago. Aquele abraço para todos, tá bom? Falou, fui!